Nós saímos aqui, né? O sistema deu uma saída, mas nós voltamos já, em nome de Jesus. Amém? Estamos aguardando a entrada do irmão Arnaldo para a gente começar. Chamar aí o irmão Antônio ali. Amém, glória a Deus. Estamos aqui para louvar o nosso Senhor. Glória a Deus, a palavra. E Queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. amém. Dizer da alegria, agradecer, irmão Tiago, pela oportunidade de estar aqui louvando com o meu amado. E nós vamos deixar uma palavra da meditação da igreja ante esses dias, né, que estão difíceis, mas estamos guardados no Senhor. Jeremias 29. Jeremias 29, 11. Leia, meu pai. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém. Quando o Senhor diz, é garantido. Está com Né? Glória a Deus. Amém. Vamos louvar e engrandecer o Senhor, nosso Deus. Senhor, eu sei que estares presente em minha vida, em todos os momentos, em minhas aflições, em minhas emoções e nos meus sentimentos. Aleluia, glória a Deus. A minha alma diz, quando sou feliz, eu sei que estás comigo. A tua companhia é minha alegria. És meu melhor amigo. Tu me conheci, pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas. Tu me conheces, pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Quero ser vaso em tuas mãos, pra te resolver e te adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser em mandar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de dor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de dor. Maior que maior, maior que as dores que sente, maior que o anseio da alma, maior que a esperança do crente. Glória a Deus, maior que os poderes do mundo, maior que o sol e sua luz, maior, mais sublime, mais pleno, maior, bem maior que Jesus. Eu preciso de ti, como o servo que brama por água, eu preciso. Eu preciso de ti, como a terra seca e árida, eu sou dependente de ti, tu és pra mim sempre. Cuida de mim, como as aves em teu seio. Tocar-me, tocar-me ao piloteiro. Mostra o caminho, eu sei que era fácil, ter certeza de chegar. Pra concluir, quero mais, Senhor, muito mais, Senhor, quero mais de tua presença, quero mais, Senhor, muito mais, Senhor, quero mais de tua presença. Mergulhar no rio de amor e embriagar no teu poder, transbordar nas águas do louvor e me aconchegar e conhecer, e conhecer. E conhecer. Aleluia! Glória a Deus! Agradecemos tão rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Amém. Amém. Glória a Deus! Glória a Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Tivemos aí a participação do irmão Arnaldo e da irmã Elisete, o nosso louvor abençoado, um potpourri do louvor para Deus. Que coisa maravilhosa, né? Deus é poderoso. Nós vamos ver a palavra no livro sagrado, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1 a 11. Prepare aí, se você tiver com a sua Bíblia, se não, preste atenção. Mateus, capítulo 4,
o verso de 1 a 11. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje a gente está trazendo a mensagem que vai falar, passando pela prova, para que você seja encorajado ao passar pela prova. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus é fiel na minha vida, na sua e na vida daqueles que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor. Vamos para as Escrituras. Mateus 4, o verso de 1 a 11. Diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-se-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Feche os seus olhos. Deus poderoso, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos. Louvamos teu nome nesta noite pela tua santa palavra. E pedimos que o teu Espírito que está neste lugar revele nos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar para cada um e cada uma que escuta nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu amado e minha amada irmã, veja bem, esta palavra é uma palavra poderosíssima, mas que ela deixa a gente, assim, muito tenso. Quando a gente começa a refletir sobre o que transcreve aqui São Mateus sobre a vida de Jesus no início do seu ministério. Então, está escrito que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado. Na live anterior, ou algumas anteriores, eu discuti aqui com os irmãos que durante muito tempo eu tive dúvida, eu não entendia esta palavra. Eu disse: como é que o Espírito de Deus vai levar Jesus para ser tentado pelo diabo? Porque Jesus, ele é tido nas Escrituras, segundo as Escrituras, como o segundo Adão que veio para passar na prova. Ele veio para ser testado, ele veio para resgatar o homem, porque Adão havia quebrado a aliança lá no Jardim do Éden. Deus fez todas as coisas, criou um jardim maravilhoso, e aí criou o homem e colocou lá no jardim. E aí
diz o Senhor, de tudo você pode usufruir, de todas as árvores, todas as frutas, todas as plantas, pode comer de tudo. Só não coma dessa planta aqui, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não come. Porque se você desobedecer e comer dela, certamente você vai morrer. Isso você vai encontrar lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, o verso 16, 17, Deus dizendo assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Né? Isso é um mandamento que Deus dá ali para Adão, não é? Dá tudo para ele e dá esse mandamento para ele cumprir. E ele não consegue cumprir isso aí. Não é? Os irmãos conhecem muito bem a história, que ele desobedeceu. A gente vai observando lá em Gênesis 3, verso de 1 a 3, que diz o seguinte: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Olha lá, Satanás, ele inverte a palavra de Deus para confundir as pessoas. Se você dá ouvido à palavra que não é as escrituras sagradas de Deus, você é manipulado pelo inimigo. Ora, Deus disse assim para Adão: você vai comer de tudo, só não coma dessa árvore. Aí Satanás diz aqui: é assim que Deus diz, não comerei de todas as árvores do jardim. Está entendendo? Está diferente, está parecido, mas está diferente. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus disse para não tocar? Não disse. Isso nos leva a entender que se você acrescenta algo à palavra de Deus, ela fica inverídica, inverdade. É uma inverdade, é uma heresia. Quando você dá ouvido ao inimigo, que não é aquilo que está dizendo a palavra, você é iludido, você passa a ser enrolado, enrolada, e aí, quando você dá ouvido ao inimigo, imediatamente ele arma um laço para lhe pegar. E aí, Eva dando ouvido ao inimigo, então a serpente diz o seguinte: e disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim nem tocaremos nela. Se a gente tocar, pelo menos vai morrer. E não é isso que Deus tinha dito. Então, Eva, ela se encanta, porque a serpente diz: é nada, Deus não é isso não que ele disse. Ele está dizendo que se você comer, você vai ficar com conhecimento igual a ele. Então, se você comer, vai abrir os olhos, vocês vão ver tudo, tal, tal, tal. Mas Deus tinha dito: se comer, se desobedecer, morre. Então, quando você desobedece a Deus, você peca. E o salário do pecado é a morte. Não tem para onde correr. É a morte. Então, aquela história que a gente conhece, Eva pega do fruto da árvore, come, que era uma árvore atraente, gostosa, interessante, aos olhos, diz as Escrituras. Então, ela pega, come e dá para Adão. Adão come também. Então, imediatamente é lançado aquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não volta vazia, não volta atrás, não pode deixar de ser cumprida. Jesus diz: passará o céu, que é o trono de Deus,
e a terra, que é os cabelos dos nossos pés, o apoio dos nossos pés. Mas a palavra de Deus não. Ela vai ser cumprida. Não será mudada um tio ou um jota que não seja cumprido, diz o Senhor. E aí, acontecendo isso, é quebrada a aliança lá, adâmica, não é? E Deus diz, chega lá naquele momento, e Adão, quando ele come do fruto, ele passa os olhos dele se abrir, e ele começa a ver que está nu, ele e Eva, e aí tem vergonha um do outro, e faz roupa para eles de folhas, e aquela história, e Jesus, Deus, chega, não é? E encontra eles escondidos no jardim do Éden, pergunta o que aconteceu, por acaso você comeu do fruto proibido? E ele vai dizer que comeu tal. E ele pergunta por que desobedeceu, ele diz que foi a mulher diz que foi a serpente que enganou. E aí tem uma grande aliança que Deus faz novamente. Lá em Gênesis 3,15, diz o seguinte, Deus dizendo à serpente, porque a serpente enganou, iludiu Eva e Adão. Ele diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, que é no caso, semente da serpente, do mal, do diabo, entre a tua semente e a sua semente, que é a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, que é a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, lá mais na frente, então acontece que da semente da mulher, passando-se um tempo, não é? A gente vai chegar até Jesus Cristo, e ele nasce, apesar de ser filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, ele nasce de mulher, não é? E aí ele vai esmagar a cabeça da serpente, não é? E aí o pecado, quando ele entra, ele gera a morte. Outro dia eu estava vendo no grupo que o irmão Everaldo ele colocou a avó da morte, não é? Ele discorreu um texto em cima da palavra de Deus e falou da avó da morte. Então, a avó da morte seria a cobiça, não é? Lá no livro de Tiago, o capítulo 1, verso 15 diz, depois, havendo a concupiscência, que é a cobiça, concebido, ela dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a morte é filha do pecado, e o pecado é filho da cobiça. Então, a cobiça é a avó da morte. E esses são frutos do diabo, são filhos, descendência do diabo, é a semente do diabo. Então, a palavra de Deus, ela se cumpre ao pé da letra. Então, a semente, a semente da serpente seria esmagada pela semente da mulher. Então, a semente da mulher, no caso, Jesus, quando ele nasce, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a semente da mulher. Então, Jesus, ele venceu a morte. Ele esmagou a semente do diabo. Ele venceu a morte. Ele foi morto e sepultado e ressuscitou. Não é? Ele venceu a morte. Então, se cumpre a palavra de Deus. E cobiçar é algo que vem do diabo, né, gente? A gente tem que ter, meus irmãos, esse cuidado para não cobiçar. O livro de Êxodo, né, um mandamento que Deus dá lá na época de Moisés. Então, um dos mandamentos é não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a tua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, quando você cobiça, é aquele desejo exagerado, né? Então, quando você cobiça, tem gente que não pode ver uma coisa melhor com o seu irmão, deseja logo para si. Eu quero isso também. Então, isso é cobiça. E da cobiça vai
nasceu o pecado. Então, é interessante que nós estejamos atentos a essas coisas. Então, quando aconteceu essa quebra da aliança, Eva ela foi tentada, Adão foi tentado lá e não conseguiu cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Não conseguiu cumprir a palavra de Deus. E aí, cedeu para o pecado. Então, cedendo para o pecado, agora o homem estava definitivamente morto, ia morrer, condenado à morte, porque pecou. E quando Deus diz o salário do pecado é a morte, é a morte. Então, isso não vai mudar. Não tinha como mudar. Mas aí Jesus ele vem para pagar e apagar os pecados daqueles que nele crê. A Escritura diz, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça para sempre, não morra para sempre, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus ele veio com esse objetivo de resgatar novamente o homem. Mas uma coisa tinha que acontecer, porque a palavra de Deus não pode mudar, era a morte. Por isso que Jesus morre. Ele morre para que eu e você não morrêssemos, não fôssemos condenados ao inferno, não fôssemos condenados à morte eterna. Então, Jesus ele vem e resgata para que você tenha vida. Jesus ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus é levado lá para o deserto pelo Espírito de Deus para ser provado, para ser tentado novamente, para ver se ele consegue resistir. E aí, ele chegando lá no deserto, ele jejua 40 dias e 40 noites. Depois disso, ele tem fome. Então, o diabo aparece e ele tenta Jesus 3 vezes. E não consegue. Porque Jesus está embasado na palavra de Deus. Além de ser um cumprimento da aliança que Deus fez, ele estava ali como homem, com carne humana, mas estava embasado na palavra de Deus, na obediência, porque as Escrituras diz que ele nunca pecou. Então, tendo fome ali, o diabo chega, diz a Escritura, e diz para ele, primeira tentação, diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Né? Então, tenta ali na fome, na fraqueza, depois de 40 dias com sede e com fome, ele se apresenta ali. Não era como Adão, lá na boa, não, que Adão estava com tudo na mão lá. Tudo do bom e do melhor, mas resolveu desobedecer, não conseguiu cumprir a palavra de Deus. A Jesus agora, nessa dificuldade, no deserto, na prova, e foi provado aí. E aí ele diz, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. Jesus respondeu, Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, Jesus vai com a arma poderosa, que é a palavra de Deus, e rebate Satanás. Ele tenta novamente Jesus. E aí diz que, então o diabo transportou para a cidade santa e o colocou no pináculo do templo. E o diabo vem com a segunda tentação e diz o seguinte, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque ele aproveitou agora que Jesus tinha falado na palavra, disse, está escrito. Aí Satanás diz também, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece o teu pé em pedra alguma. Satanás diz, não está escrito? Ele tentou Jesus novamente. Veja que prova. Tentou com a palavra ali. Achou que tinha colocado Jesus num beco sem saída. Aí Jesus responde para ele, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus.
Porque uma coisa é você ir tentar Deus pular de um canto alto, achando que Deus vai lhe segurar. Outra coisa é você escorregar, sem querer, de um canto alto. Não é? Mas Satanás, ele é astuto. E aí ele vai, mais outra vez, tentar Jesus pela terceira vez. A palavra diz, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. Porque o mundo inteiro, a terra inteira, com todo o jardim, todas as belezas, ele tinha ganhado, porque Adão entregou de bandeja para ele lá. Quando ele pecou, desobedeceu a Deus, perdeu a virtude da vida eterna de tudo que ele tinha, a terra tornou-se maldita, tornou-se para Satanás. Então estava tudo na mão dele. Todo o controle estava nas mãos do inimigo. E aí ele chega e mostra para Jesus, diz, está vendo tudo isso? Tudo isso, a terceira tentação, tudo isso eu te darei se prostrado, me adorares. Olha o valor de uma adoração. Satanás entregava tudo o que ele ganhou de mão beijada, ele entregava para Jesus se Jesus adorasse a ele. Né? Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então Jesus foi levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo e fazer essa prova para saber se ele ia conseguir passar nessa prova de honrar a palavra, os mandamentos escritos na palavra de Deus, para ver se ele conseguia. Muitas vezes, nós somos tentados a desistir daquilo que é certo por conta da pressão. Mas nesta noite eu quero dizer para você, essa prova que Jesus passou, e não foi uma prova fácil, foi uma prova depois dele ter passado 40 dias sem comer e sem beber, e 40 noites. Então, ele estava no limite do ser humano, no limite físico do ser humano. Eu quero dizer para vocês, a gente tem feito jejum. O mais que eu consegui nas minhas forças foi 3 dias, sem comer e sem beber. Eu consegui, depois de 3 dias, eu estava sem conseguir. Porque a gente faz jejum, tomando água, ou tomando um líquido, ou deixando de fazer alguma coisa, com uma semana ou 2, tal, tá entendendo? Você até consegue. Sem comer e sem beber. Quando eu passei 3 dias sem comer e sem beber, então eu estava sem aguentar. Aí eu fui tomar uma aguinha. Por quê? Não é fácil. Jesus, ele passou 40 dias. A gente tem outro histórico também, que as Escrituras narram, que Moisés, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando também. Ele recebe as bênçãos das pedras, né? As leis, os mandamentos. Então, Jesus, ele passou nessa prova. Então, mas ainda vem, ele passou na prova, mas ainda vem a prova final. Isso é uma prova de começo, de meio de ano. Ainda vem a prova final. E a prova final era a morte. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Não tem como correr, não. Não tem como sair a morte. Então, ele teria que morrer para poder reconduzir o povo a Deus novamente, a vida. Então, ele vem e ele vai, a gente conhece todo o histórico. Daqui a pouco, eu estou finalizando para a gente orar. Daqui a pouco, ele vai se encaminhar. Isso aí é o começo do ministério dele. Ele se encaminha para o ministério de 3 anos. Ele tinha 30 anos nesse momento que ele é batizado e vai para o deserto. E aí ele passa os 3 anos no ministério dele,
fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor manda, fazendo a recomendação da palavra, ensinando e trazendo o que há de melhor, que é a palavra de Deus para a humanidade que estava perdida, estava assentada à beira da morte, estava na escuridão. E aí chega Jesus e passa 3 anos no seu ministério, ensinando a palavra de Deus, curando os enfermos, né? Ressuscitando mortos, cegos, aleijados, abrindo os olhos, curando, abrindo a boca de mudo, abrindo o ouvido de surdo, né? Fazendo e acontecendo de acordo com o poder da palavra de Deus. E isso alimentava ele. A gente vê, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes a gente vai ver Jesus, ele era um homem de dores, um homem de oração, um homem de firmeza ali, mas firme na palavra de Deus. Então, nos ensina essa grande lição, essa grande prova, e aí chega até a morte. A gente conhece, né, toda a história da paixão, momento em que ele passa naquela última prova, se entrega para a morte. Lá no Monte das Oliveiras, ele se entrega para ser preso. Chega toda a multidão para prendê-lo. Aquele exército chega para prendê-lo. Ele, quando ele diz, a quem procurais? E ele diz, a Jesus o Nazareno, ele diz, sou eu. Não fica um em pé, cai tudo em pé. Só porque ele diz, sou eu. Se levanta e tal. A quem procurais? Jesus o Nazareno. Ele diz, já sou eu, já disse, sou eu. Pode me levar e deixa esses outros que são discípulos. Ele se entrega ali para a morte e vai até a cruz, lá no último momento, quando está crucificado, ele diz aquela frase, Pai, em tuas mãos, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele completa a obra ali e entrega o Espírito para Deus. Ele diz, ninguém tira a minha vida de mim. Eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tomar de volta. Ninguém tira a minha vida. Ele entrega a vida dele ao Pai. E no terceiro dia ele ressuscita. Toma de volta. Esmagou a morte. Pisou a morte. Não é? Esmagou a semente do diabo, que é a morte. Ele esmagou. Não é? E aí ressuscitou novamente e abriu novamente o canal para que todo aquele que nele crê não pereça para sempre, mas tenha a vida eterna. Amém? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Guarde essa palavra no seu coração. Nós vamos fazer uma oração aqui para que você seja abençoado. Se você acreditou nesta palavra, então guarde ela no seu coração, porque você será abençoado, abençoada, tá certo? No nome de Jesus. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui neste canal trazendo uma bênção da palavra de Deus nesse momento de pandemia que estamos atravessando, né? Na terça-feira a gente tem live da igreja também, os pastores, nós temos no sábado os jovens, nós temos hoje, às 19 horas, temos as mulheres de MUV, não é? E aí a gente tem no domingo o pastor Sobrinho, o pastor Valdo, um dos pastores estão também trazendo nos horários de culto as lives para que você possa estar sendo alimentado da palavra de Deus. Tá bom? Enquanto a gente volta para os nossos cultos presenciais. Estamos sempre aqui para trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar para a gente encerrar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, bote a mão no seu coração e ore comigo. Deus poderoso, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos. Louvamos teu nome, meu Pai, pela tua palavra, pela revelação da tua palavra no nosso coração, pela forma como o teu Espírito nos direcionou. E pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, como está escrito na tua palavra, que o Senhor vá adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, para que nós possamos, Senhor, passar na prova também, para que o Senhor nos ajude a passar na prova
sem ser enganado pelo diabo, sem ceder para o inimigo, meu Pai. Em nome de Jesus, seja conosco, porque as tentações são muitas, meu Deus. Os laços são perigosos, mas o Senhor, Ele está diante de nós. O Senhor, Ele está com os seus anjos acampados ao nosso redor e nos livrará do laço do inimigo, da peste perniciosa. Meu Pai, em nome de Jesus, pedimos nesta noite que o Senhor passe do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, nos umbrais da nossa casa, Senhor, para que seja, meu Deus, em nome de Jesus, livre do espírito da morte, que o espírito do engano, o espírito da morte, Senhor, não entre na nossa casa. Nos livra, Senhor, dessa pandemia, dessa virose, Senhor, que o mundo está, Senhor amado, acometido por ela. Mas aqueles que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, meu Deus, não serão acometidos, não serão mortos, não serão atingidos, meu Deus. Em nome de Jesus, mesmo se o vírus chegar, mas eles não matarão, porque o sangue do Cordeiro está nos umbrais espirituais das nossas casas, meu Pai. Em nome de Jesus, nesta noite, nós pedimos que o Senhor acampe os seus anjos ao nosso redor, que a luz da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, esteja sempre, Senhor, na nossa frente, na nossa mente, gravada nas tábuas do nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus, para nos livrar do laço do inimigo. Guarda, Senhor amado, cada um e cada um. Que o Senhor esteja nesta noite abençoando a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas finanças, Senhor. Em nome de Jesus, trazendo paz ao teu povo, que ora, que espera nesta noite por um socorro que vem do alto. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Meu Deus, em nome de Jesus, seja conosco e nos dê a tua paz. E tudo seja para a honra e a glória do teu nome. No nome de Jesus, nós te oramos e todos os que creem digam amém. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus.